gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre um assunto super interessante e que nos acompanha há mais de 10 mil anos, a escrita. Mas antes de começarmos o vídeo, sigam o canal, deixem um like e compartilhem com os amigos. Bora lá? Há muito tempo, numa galáxia distante, o Homo sapiens, os primeiros humanos, assim como nós, em um período da pré-história denominado Neolítico, que literalmente significa Pedra Nova, a Era da Pedra Polida, que aconteceu entre 10.000 e 3.000 a.C., começaram a desenvolver a agricultura e a criação de animais domésticos, como os cães e gado. E graças a isso não precisavam mais se deslocar para conseguir alimentos e começaram a se estabelecer nos locais, iniciando as primeiras ocupações humanas, os primeiros vilarejos e, posteriormente, as primeiras cidades. Até essa época ainda não havia uma escrita que representasse os fonemas, os sons das palavras, e o homem primitivo se valia de pinturas em cavernas, as pinturas rupestres, para retratar o seu dia a dia e a sua história, deixando sua marca na história para as futuras gerações. Nós. Ocorre que com o desenvolvimento das cidades e com elas do comércio, dos governos, das leis e das ciências, era necessário que houvesse um modo de perpetuar o conhecimento e as palavras para que estas não se perdessem, já que a linguagem verbal era dada a falhas e ao esquecimento com o passar dos anos, imagine dos séculos. Foi então que os sumérios, um povo que vivia na Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque, já na Idade do Bronze, entre 3.500 e 3.000 a.C., desenvolveu a primeira linguagem escrita para representar as sílabas das palavras, a escrita cuneiforme. Para isso, usavam moldes de madeira preenchido com argila e usando um pauzinho com a ponta de cunha, daí o nome cuneiforme, em forma de cunha, bastante similar ao utilizado por sua mãe até os dias de hoje para fazer as unhas. Gravavam as palavras na argila que depois de secar eram retiradas dos moldes, eternizando dessa forma aquele conhecimento. O exemplo mais famoso desse tipo de escrita é o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história, feita pelo rei Hammurabi por volta de 1772 a.C. Mais ou menos no mesmo período, em cerca de 3.200 a.C., surge no Egito a escrita hieroglífica, e que se diferenciava da escrita cuneiforme por se basear em caracteres que mesclavam elementos alfabéticos e silábicos, os fonogramas e logogramas, que são um símbolo ou uma figura que representa uma ideia concreta ou abstrata de alguma coisa. E, inclusive, usamos isso até hoje e aposto que você nem se ligou. Outra característica dos hieróglifos é que, assim como a escrita cuneiforme, eles podiam ser escritos da direita para a esquerda, mas também da esquerda para a direita e em linhas ou colunas, devendo-se observar para qual lado os hieróglifos estão voltados, que será aquele onde o texto se inicia. Curioso, não? Ocorre que a grande revolução dos egípcios se deu no meio empregado para registrar as informações, que até então eram pintadas em paredes ou cavernas, ou gravadas em argila ou esculpidas em pedras. E convenhamos, isso não é muito prático nem portátil. Dessa forma, os antigos egípcios descobriram um método que permitiu que o conhecimento fosse armazenado em uma mídia móvel, que poderia ser levada de um lugar para o outro, além de ter suas informações facilmente copiadas e armazenadas em bibliotecas, como a de Alexandria, por exemplo, que, sendo a mais famosa de todas, foi criada no século 3 a.C. pelo filho de Alexandre, o Grande, Ptolomeu III, e destruída pelo fogo em 48 a.C. por Júlio César. Voltando aos egípcios, a solução foi criada a partir de uma planta aquática, facilmente encontrada nas margens do rio Nilo, o papiro. A planta tem um caule triangular, sua parte externa verde é retirada e sua parte interna, que é branca, é cortada em tiras finas, imersas em água com vinagre por 6 dias para amolecer, quando são retiradas e alisadas com a ajuda de um rolo e dispostas em camadas verticais e horizontais, alternadamente,
e posteriormente prensadas, e que após secas dão origem ao papel de mesmo nome, o papiro, que sendo enrolado em uma vareta era utilizado para ser escrito utilizando-se pincéis. Posteriormente, o papiro foi substituído pelo pergaminho, que era feito à base de couro bovino, e pelo papel, que surgiu na China. Mas essas são outras histórias. Bem interessante a história da escrita, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado. Canal AL, o canal das pessoas inteligentes. Até o próximo vídeo. Gato Mia!